Senhor Deus, mais uma vez estou aqui naquele propósito de realizar mais um trabalho para falar do teu reino, como chegar no teu reino, que neste período de preparo para aguardar aquele grande dia. Então, nós estamos meditando em alguns detalhes que não pode passar despercebido por todos aqueles que estão almejando aquele grande dia. Estou aqui, Senhor, mais uma vez pedindo esta ajuda, porque eu confesso que de mim mesmo eu não seria capaz. Se não for através do teu Santo Espírito, não conseguiria realizar esse trabalho tão importante para aqueles que estão desejosos daquele grande dia triunfar lá na glória contigo. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou me preparar, as roupas velhas eu vou tirar, por roupas novas eu vou trocar. Olha o que isto tudo vai representar. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. As roupas velhas é igual o meu passado. As roupas novas, o homem transformado. É assim que eu quero, quando Cristo vier, ser representado. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor.
eu vou me preparar. Este é o único jeito de alcançar a estatura do varão perfeito e me santificando a cada vez mais, sem preocupar. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou, sim, agora eu vou morar na glória com meu Senhor. Eu vou me preparar. Este é o único jeito de alcançar a estatura de varão perfeito e me santificando cada vez mais, sem preconceito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos começar a falar qual é a nossa intenção neste trabalho, que hoje estamos dando o início nesta etapa. Meditando no preparo de uma pessoa de uma alma para o reino dos céus, e me veio a seguinte comparação. Por exemplo, aqui nesta curta vida transitória, nós temos que nos preparar. Por exemplo, aquele que está almejando alcançar uma melhor função na vida social. Vamos supor que ele queira ser um médico, um engenheiro, um técnico em algum trabalho. Ele tem que estudar, tem que fazer cursos preparatório e depois, para ser aprovado para aquela função, ele faz uma prova final. Já passei por esses detalhes ao longo da minha vida algumas vezes. E hoje também, apesar da ciência avançada de hoje, meios, estudos mudaram muito o conceito, mas de qualquer maneira o homem tem que se preparar. E como? Então vem ali, de acordo com a escolha do homem, ele se prepara em algumas matérias. E umas que não faltam sempre conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, em cima do conteúdo que ele deseja.
E por que não para a vida eterna? Eu classifico a nossa passada aqui neste plano terreno como um período para se preparar. O período quando nasce uma criança, recebe as primeiras instruções dentro do lar, ali pela mãe, o pai, um irmão mais velho, para incluir esse indivíduo na sociedade, aquela pessoa que nasceu, e depois entra numa escola lá no princípio, só para ele ter um conceito de sociedade. Ele já começa isso lá na infância. E aí vem depois a escolha, vem as matérias, ele vai passando, e no final do ano, para passar aquele ano letivo, tem que fazer uma prova para ver se ele ingressa no ano seguinte. E para a vida eterna? Sei que nós nascemos num plano derrotado por causa do pecado do homem, e hoje nós temos que estar nos preparando, ou melhor, com o meu pensamento nesta matéria, cursando algumas matérias para no final fazer uma prova final e o objetivo de cada um é ser aprovado. Se nós entramos neste caminho estreito, como diz a palavra de Deus, o nosso objetivo é no final, sermos aprovados. Então comecei hoje com a matéria santificação. Para dar início a esta palestra, vamos começar por Romanos 1, verso 4. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 4. Declarando filhos de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Encontrei neste versículo uma base para iniciarmos esta matéria de santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, e isto é algo de maravilhoso. O próprio Jesus falou: sede santo como eu sou santo. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Romanos, ele diz: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo isto nos induz para um aprendizado. Um aprendizado de quê? De vida espiritual. E quando o próprio Jesus ele recomenda a igreja para ficar ali numa postura até que do alto fosse revestido de poder, o único que dá este poder para o homem testemunhar o amor, a obra redentora, a graça nas nossas vidas é o Espírito Santo. E não há outro meio para nós buscarmos esta santificação a não ser cheios do Espírito Santo. Então tem algumas conotações que nos indica isto, batismo com o Espírito Santo é o modo mais geral no meio evangélico, cheios do Espírito, e a Bíblia, através do próprio Filho de Deus, é revestido de poder. João Batista também falou algo nesse sentido, falou assim: olha, eu batizo com água, o batismo do arrependimento, mas depois de mim virá outro que batizará com o Espírito Santo. É exatamente nesse sentido que nós estamos falando. E como nós devemos fazer? Conhecendo as Escrituras, sempre em oração, vigilância, buscando fé, a fé verdadeira, que nós costumamos separar, porque o homem ele tem um tipo de fé o qual se difere das Escrituras Sagradas.
E quando Paulo declarando o Filho de Deus, Jesus, ele foi quem se declarou que ele era Filho de Deus, em poder. E nós, para alcançar, sermos imitadores de Cristo, nós temos que buscar esse poder que só quem concede é o Espírito Santo, segundo o Espírito de santificação. Então é um processo o qual nós encontramos lá no finalzinho do Apocalipse, que o próprio Jesus falando assim, olha, aquele que é santo continua santificando. Então nós entendemos em cima desta recomendação do próprio Filho de Deus, que é um processo até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E ainda Romanos 4:5, falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois que, assim como sensatez os vossos membros para servir à imundícia. E nós, falando a respeito disto, o que nós entendemos quando Paulo fala assim? Que é para nós nos livrar desta coisa, desta imundícia da carne, que é o pecado, que é a maldade para cometer maldade, agora apresentais. Então é aquela mudança que nós precisamos exercer em nossas vidas. Membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, uma recomendação que nós precisamos para santificar a nossas vidas. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Então, através de Jesus, nós fomos adotados. De criatura passamos a ser filhos, adotados, mas filhos. E aquele que recebe o nome do Pai, ele passa a ser herdeiro. Qual é essa herança que Deus deu para nós? Vida eterna. Não é nem uma herança, porque Deus jamais vai morrer. Nós sabemos, no nosso conceito carnal, que o filho só recebe a herança depois que o pai morre. Não, mas aqui ele concede dádiva mesmo, que é a vida eterna, o qual para nós foi feito por Deus sob maneira, não, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então vamos de trás para frente nesse versículo. Começamos a ser redimidos dos nossos pecados por Cristo. Vamos buscando a santificação e através disso nós vamos aplicando a justiça e sabedoria. Então, a sabedoria porque é aquilo que vai colocar a nossa vida em ordem. E 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porque o homem sem temor de Deus, ele jamais vai conseguir introduzir
nas nossas vidas este processo de santificação. E ele é necessário. Nós vamos depois trazer alguns assuntos depois em complementação a este, que nós vamos, até coloquei aqui em uma ordem as matérias que nós devemos estar nos preparando para este concurso, para a prova final. É a santificação, este de hoje, fé, vigilância, perseverança, batismo com o Espírito Santo. Então, para receber o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos estar nos separando cada vez mais, buscando a misericórdia, porque nós não merecemos, mas pela graça Ele nos concede a cada dia. E assim nós vamos recebendo de Deus as dádivas, o amor, porque sem o amor de Deus nós não alcançaríamos esta graça de maneira nenhuma. E nós estamos nos preparando para quê? Para habitarmos juntamente com Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, eu costumo colocar esta prostituição não apenas como o homem conhece, aquela pessoa que se vende o corpo, aquele que está trocando a sua esposa por uma mulher, que se vendem, a traição. Então essa prostituição ela também é vista de uma maneira espiritual, porque quando eu me contamino com outras crenças, com tradições, preceitos de homens, práticas de coisas demoníacas e tantas outras coisas, eu considero isso também como uma prostituição. E 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: por que não chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação? Então, este acumulado de pecado, nós temos que estar lutando para nos separarmos deles. 2 Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor. Eu amo muito aquele irmão, mas Deus amou mais do que eu ainda. Então, temos que conscientizar ele, porque Deus o ama a ponto de entregar o seu próprio filho para pagar por dívidas que o homem não tinha condição de pagar, por pecados que cometemos a cada dia, e isso só foi apagado com o sacrifício do Filho de Deus. Por vos ter Deus elegido desde o princípio. Então aqui nós vemos, por Deus conhecer tudo, a intenção de cada coração, desde lá do início ele já tem, Natalino está separado para o reino dos céus. João está separado para o reino dos céus. Maria está separada para o reino dos céus. José, Pedro, Antônio, Marcos, Alexandre, Shirley. Então todos eles estão separados para o reino dos céus, porque ele conhece qual seria, ele sabia da nossa atitude, o que nós íamos pender, se era para viver no pecado
ou para uma santificação. Para salvação. E para que isso serve? Para salvação. É a prova. Se nós formos aprovados em todos estes concursos, nós vamos ser aprovados para a santificação. O nosso nome escrito no livro da vida e não vai sair nunca, porque o próprio Jesus disse que ele não perderia nenhum daqueles a quem o Pai o desse. É salvação em santificação do Espírito Santo. É impossível. E ainda o versículo termina, e fé verdadeira. Então não há outro conceito a não ser a fé verdadeira. E agora, encerrando mais esta gravação, nós deixamos aqui a promessa de continuar trazendo estas matérias em forma de um curso, porque quando nós começamos a fazer um curso, é porque nós estamos certos que vai ter uma prova final. E se nós não passarmos nestas matérias, por exemplo, na escola da vida carnal, nós vamos para a escola, nós aprendemos matemática, línguas, de acordo com cada nação daquele indivíduo. Conhecemos um pouco de ciência, geografia. Então, são as matérias que mais nos é ensinado nas escolas da vida carnal, as matérias principais. E depois que aprendem este básico, nós vamos começar a fazer cursos para uma vida social. Conforme nós iniciamos, uns quer ser engenheiro, outro quer ser médico, outro quer ser técnico em alguma função. Então não tem outro caminho a não fazer cursos em cima dessas matérias. E hoje a nossa primeira matéria para o curso da prova final para a vida eterna foi santificação. E em cima desta matéria, nós vamos alcançando a estatura do varão perfeito para cumprir aquela recomendação do próprio Jesus Cristo, ser santo como ele era santo, e tendo a convicção que está em Hebreus, nós temos que buscar essa santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Está em Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá a Deus. E temos a próxima matéria que nós vamos estudar, vai ser sobre a fé. E nesta fé também nós vamos alcançar alguns benefícios, inclusive a salvação, que a palavra é muito clara, que sem a fé também está embutido neste capítulo 12 e 14 de Mateus, fala alguma coisa sobre a fé. E ela é necessária em nossas vidas até para a vida terrena, a vida social. Se nós quisermos ser vitorioso, esta dádiva de Deus tem que estar numa constância nas nossas vidas. E assim nós encerramos mais este assunto, pedindo a Deus que possa estar fazendo com que esta palestra, essa conversa neste assunto possa estar alcançando corações de
almas que estejam necessitadas de ter estes tipos de esclarecimento. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele vai, prova disso não é estar falando em língua. Para termos esta santificação, nós temos que estar apresentando nas nossas vidas o fruto do Espírito. Aliás, os frutos do Espírito. Nós já passamos aí em alguns estudos, algumas palestras, estes frutos. E para sermos bem informados, não é estar acreditando em tudo que está sendo falado, é estarmos examinando as Escrituras Sagradas. Porque tudo que nós precisamos para a salvação está nas Escrituras Sagradas. Senhor, glorificamos o Teu nome, Te bendizemos pela grandeza do Teu Santo Espírito, pela grandeza da Tua majestade e pela grande graça que tem estendido para nossas vidas, de tão falhos que comportamos, mas mesmo assim tem nos dado meios para buscar estes benefícios de graça, de salvação e a filiação no Seu reino. No nome do Senhor Jesus. Amém.